Organização do Tribunal. Capítulo 1. Sede e composição. Artigo 62. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de 9 ministros. Artigo 63. Os ministros, em suas ausências e impedimentos, por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos mediante convocação do presidente do Tribunal, pelos auditores, observada a ordem e antiguidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antiguidade. Parágrafo 1º. Os auditores serão também convocados para substituir ministros, para efeito do decórum, sempre que os titulares comunicarem ao presidente do tribunal ou da Câmara respectiva a impossibilidade de comparecimento à sessão. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de cargo de ministro, o presidente do tribunal convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até novo provimento, observado o critério estabelecido no caput deste artigo. Artigo 64. Funciona junto ao Tribunal de Contas da União o Ministério Público na forma estabelecida nos artigos 80 a 84 desta lei. Artigo 65. O Tribunal de Contas da União disporá de secretaria para atender às atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao exercício de sua competência. Capítulo 2. Plenário e câmaras. Artigo 66. O plenário do Tribunal de Contas da União, dirigido por seu presidente, terá a competência e o funcionamento regulados nesta lei e no seu regimento interno. Artigo 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus ministros titulares. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Não será objeto de deliberação nas câmaras matéria da competência privativa do plenário, a ser definida no regimento interno. Parágrafo 2º. A competência, o número, a composição, a presidência e o funcionamento das câmaras serão regulados no regimento interno. Artigo 68. O Tribunal fixará o regimento interno, os períodos de funcionamento das sessões do plenário e das câmaras e o recesso que entender conveniente sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos. Capítulo 3. Presidente e vice-presidente. Artigo 69. Os ministros elegerão o presidente e o vice-presidente do tribunal para mandato correspondente a 1 ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. Parágrafo 1º. A eleição realizar-se-á em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do mês de dezembro, ou em caso de vaga eventual, na primeira sessão ordinária após sua ocorrência, exigida a presença de pelo menos 5 ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. Parágrafo 2º. O vice-presidente substituirá o presidente em suas ausências ou impedimentos e exercerá as funções de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 3º. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Parágrafo 4º. O eleito para a vaga que ocorrer antes do término do mandato exercerá o cargo no período restante. Parágrafo 5º. Não se procederá à nova eleição se a vaga ocorrer dentro de 60 dias anteriores ao término do mandato. Parágrafo 6º. A eleição do presidente precederá a do vice-presidente. Parágrafo 7º. Considerar-se-á eleito o ministro que obtiver a maioria dos votos. Não alcançada esta, proceder-se-á a novo escrutínio entre os dois mais votados, decidindo-se, afinal, entre esses, pela antiguidade no cargo de ministro do tribunal, caso nenhum consiga a maioria dos votos. Parágrafo 8º. Somente os ministros titulares, ainda que em gozo de licença,
férias ou ausentes, com causa justificada, poderão tomar parte nas eleições na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 70. Compete ao presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno. Inciso 1. Dirigir ao tribunal. Inciso 2. Dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público, junto ao tribunal e dirigentes das unidades da Secretaria, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 3. Expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal. Inciso 4. Diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. Capítulo 4. Ministros. Artigo 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4. Contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Artigo 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Inciso 1. 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo plenário, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 2/3 pelo Congresso Nacional. Artigo 73. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Parágrafo único. Os ministros do Tribunal gozarão das seguintes garantias e prerrogativas. Inciso 1. Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração o disposto nos artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 4. Aposentadoria com proventos integrais compulsoriamente aos 70 anos de idade ou por invalidez comprovada e facultativa após 30 anos de serviço contados na forma da lei, observada a ressalva prevista no caput in fine deste artigo. Artigo 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Exercer cargo técnico ou de direção da sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe sem remuneração. Inciso 3. Exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público. Inciso 4. Exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem ingerência. Inciso 5. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa cessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. Inciso 6. Dedicar-se à atividade político-partidária. Artigo 76. Não podem ocupar simultaneamente cargos de ministros, parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o segundo grau. Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da restrição imposta no caput deste artigo resolve-se, inciso 1, antes da posse, contra o último nomeado, ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Inciso 2, depois da posse, contra o que lhe deu a causa. Inciso 3, se ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no tribunal.